Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com uma dica imbatível para quem vai fazer a prova da PM do Paraná. É muito importante que você perceba que você só faz uma boa prova quando você sabe como a banca cobra. Isso é muito importante. Você vai olhar o conteúdo programático e vai dizer, Yara, eu não sei nem o que estudar. Espera aí. A gente sabe sim o que estudar quando a gente verifica aquilo que já caiu em provas anteriores, em provas recentes, e aí você sabe aquilo que é mais recorrente na banca. E a gente vai te dar uma dica de uma coisa que cai sempre. Acompanhe aqui, ó. Nós colocamos aqui, ó, isso que é relação de ideias. Mas, Yara, o que seria essa relação de ideias? Relação de ideias é isso aqui que está no teu conteúdo programático. Olha só, o teu conteúdo programático diz o seguinte: as questões de língua portuguesa visam averiguar a capacidade da candidata e do candidato quanto. E aí eles vão colocando vários itens, né? Porque tudo que ela vai avaliar, a banca vai avaliar dentro de contexto. E aí olha o que eu tenho aqui. Quanto à identificação das ideias expressas no texto, bem como sua hierarquia principal e secundária, e das relações entre elas. Então, o que vai ser avaliado? As relações das ideias no texto. E, Ari, o que seriam essas relações que eu estou perdidinha? Ó, ela dá uma dica. Oposição, restrição, causa, consequência, exemplificação. Falou em oposição, restrição, causa e consequência? Isso aí é período composto, é isso que você tem que estudar. É sintaxe do período. Isso aí nós chamamos de coesão e coerência, que é a relação entre as partes do texto. Então, essa banca não é uma banca que vai perguntar para você, é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não. Mas você tem que saber qual é o conectivo que inicia esse tipo de oração, porque ela trabalha com os conectivos. O que você tem que saber? O valor das conjunções. O que você tem que saber? Nas lacunas, que conjunções podem entrar. Então, se tem uma coisa que você tem que estudar, porque vai cair na sua prova, e pode ser que caia mais de uma questão, é período composto, sintaxe do período, valor das conjunções, sabe? Coordenadas, subordinadas, valor, adição, conclusão, isso é muito importante, tá? Como é que a gente consegue perceber isso aí? Avaliando as provas da banca, isso é muito importante. Não adianta você ficar estudando enlouquecidamente, tá? Se você não sabe aquilo que é mais cobrado. Por quê? Se você sabe aquilo que é mais cobrado, você tem que reforçar esse conhecimento, que você tem que garantir essa questão. Garantir. Período composto cai. Nós temos provas recentes, provas de 2020 já. Nós temos aqui questões em que, ó, na última prova dela de 2020, caíram 2 questões de período composto. Então, numa mesma prova, ela pede conjunção em 2 questões. Esse conhecimento você tem que ter, tá? Aproveita para aprender um pouquinho com a gente aqui, pegar umas diquinhas. Olha só, essa primeira questão é uma questão que foi para fiscal de tributos, a prova de fiscal de tributos da Prefeitura de Matinhos, Paraná, tá? Foi da Universidade Federal do Paraná, tá? Do núcleo de concursos dele, de 2019. Só pegamos questões de 2019 e 2020 para você perceber como é que ela cobra, tá? Olha o trecho aqui. No trecho, elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurológico. Os termos sublinhados estabelecem uma relação de... Olha, ela não está perguntando para você o nome da oração. Ela pegou a palavra relação, que é a mesma palavra que está lá naquele item do teu conteúdo programático, ó, relação, tá? E ela quer a relação de ideias. Então, ela quer saber se isso aí dá ideia de comparação, se dá ideia de proporcionalidade, se dá ideia de oposição, de adição ou de comparação. Eu tenho 2 iguais, tá? Já dava até para... Mas não vamos mexer com isso, tá? Gente, o não só não é um conectivo, mas o não só sempre vai estabelecer uma relação com esse mais, que é de um valor semântico. Na verdade, o que você tem que trabalhar? Isso aqui nós estamos no âmbito da coordenação. Você tem que saber os valores possíveis decimais, porque cai em prova. Você tem que decorar as conjunções que só têm um valor e trabalhar
semanticamente as conjunções que podem ter mais de um valor. E a dica é você treinar bastante no valor das conjunções. Vamos pegar uma diquinha aqui? Olha a dica que a gente tem para você, tá? Existem as conjunções adversativas, que dão ideia de oposição. E existem as conjunções aditivas, dão ideia de adição, né? Tá, olha o mais aqui, olha o mais. O mais, ele pode ser adversativo e o mais, ele também pode ser aditivo. Yara, então eu vou interpretar. Calma, 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 tá? Olha o que eu tenho. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são conjunções adversativas. E esse mais, ele é adversativo quando ele é igualzinho a porém. Quando ele é igualzinho a porém, ele é adversativo, tá? Quando eu tenho conjunção aditiva, ó, por excelência, o E é uma conjunção aditiva, embora ele possa ter outros valores e você tem que trabalhar isso, tá? E aí, olha só, o nem e o tampouco. Só que o nem e o tampouco, eles são aditivos se eles vierem precedidos na primeira oração com uma negação. Então, se eu disser para você, eu saí e me diverti, eu tenho uma adição positiva. Se eu disser, eu não saí nem me diverti, eu tenho uma adição negativa. Eu não saí, tampouco me diverti. Quer dizer que eu não fiz uma coisa e eu não fiz outra. Eu estou somando duas ações negativas. Então, o nem e o tampouco são conjunções aditivas, mas eles estão condicionados a uma oração anterior negativa. Eu não fiz uma coisa, tampouco fiz outra. Eu não saí nem me diverti. Tá. E o mais, Yara? E o mais? Olha só, o mais aqui, ele é extremamente importante, porque esse mais, toda vida, você pode decorar, toda vida que você tiver, não só mas ou não só como, esse mais e esse como, eles são sempre aditivos. Mas é sempre uma adição. É sempre, não tem nenhuma exceção. Então, toda vez que eu disser, eu não só estudei português, mas matemática também, esse mais está introduzindo uma adição. Eu estudei português e matemática. Eu não só estudei a teoria, mas fiz exercícios também. Eu não fiz só uma coisa, eu também fiz outra. Eu fiz uma coisa e fiz outra. O como e o mais são iguaizinhos. Gente, mesmo que não apareça esse também, às vezes ele não aparece, mas se ele aparecer, já fechou. Então fica uma dica, toda vez que você tiver mais também, esse mais é aditivo, mais também, esse mais é aditivo, mais também, esse mais é aditivo. Mesmo que esse também não apareça, se você consegue ler o também, ele já é aditivo, tá? Vamos mostrar aqui para você, olha só, a distinção dos dois, ó. Estava doente, mas foi trabalhar. Não tem o não só. E não é mais também, ó. Estava doente, mas também foi trabalhar, né? Se ele estava doente, eu não esperava que ele fosse trabalhar. Então, ir trabalhar é o oposto ao que se espera. Então, estava doente, porém, ó, eu poderia trocar por porém, ó. Estava doente, porém, foi trabalhar. É oposição. Agora, não só saiu, mas também se divertiu. Mesmo que não tivesse esse também. Se você tiver não só, mas, é sempre adição. Tenham em mente isso, é sempre adição. O que eu estou querendo dizer? Existem questões que vão ser decoreba, basta que você treine bastante antes, na hora você já garante a questão. Levando essas dicas em conta, a gente vai voltar para a questão. Então, olha só. E, gente, não foi destacado por mim, não, foi destacado pela banca, olha só. Elas diferem não só, tá? Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também. Tá aqui, ele já colocou esse mais também. Se ele colocou o mais também, é sempre adição. É sempre adição. É sempre adição. É sempre adição. Alternativa letra D de doido. Então, olha só. Que a gente está mostrando? A gente está mostrando uma questão de 2019, tá? Em que você tem uma relação de ideias baseada no decoreba. Porque se aparece também, você não precisou analisar.
Então, decore as conjunções que têm um único valor, tá? Tirando o mais sozinho, todas as outras, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, tá? Elas são adversativas, tudo bem? Vamos dar uma olhada em mais uma para a gente ver como é que a gente trabalha. Aquela tinha a conjunção explícita e você tinha que ter decorado o valor da conjunção. Ela tem esse tipo de questão aqui que a gente vai ler. Esse tipo de questão, ó, olha só, é um texto com duas questões, tá? Duas questões de período composto, tá? Essa aqui foi a prova de 2020, tá? Mas deixa eu te mostrar, ó, tem uma lacunazinha. Ela adora trabalhar com lacuna. Inclusive, um assunto que ela gosta muito é crase. Essa dica de crase fica para um outro momento. A gente está trabalhando com a dica de período composto, ó. Ela tem muito isso aqui, ó. Ela coloca uma lacuna, aí você tem que ver qual é a conjunção que cabe dentro desse contexto, tá? Ó, essa prova, ela foi para técnico administrativo da Câmara de Curitiba, foi de 2020, ou seja, deste ano. Então, essa prova, ela teve duas questões de período composto, duas, essa e a próxima. Então tá, vamos voltar. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar semanticamente. Então, eu vou ler aqui, ó. Os sentimentos desempenham um papel fundamental no progresso civilizatório. Bom, até o ponto, a gente tem um assunto, e o assunto é sentimentos, tá? Uma dica para você, o assunto é o núcleo do sujeito. O verbo é desempenham, ó. O verbo é desempenham. Aí a pergunta é, quem desempenha um papel importante? Os sentimentos. Ele é o assunto. É do que ele está falando num primeiro momento, né? Então, olha só. Os sentimentos desempenham um papel fundamental no progresso civilizatório. Raiva, tristeza, alegria. Raiva, alegria, tristeza. Ela acabou de dar exemplos de sentimentos que ela tinha ilustrado aqui, né? Então, assim, raiva, alegria, tristeza delinearam a cultura, as artes, as guerras, a ciência, a tecnologia, tudo que nos define. Ou seja, o sentimento está em tudo. Ele deu exemplo de sentimentos, né? Agora, para entender o contexto, é preciso levar em conta que existem dois aspectos do viver, tá? Dois. Um é orgânico, relacionado ao corpo. Daí vem as emoções, né? Se o organismo não está saudável, então organismo não saudável, ele manifesta isto externamente. Então, assim, quando ele é orgânico, a manifestação é externa. Quando ele é orgânico, a manifestação é externa. Nota-se quando alguém se mostra feliz ou tomado pela amargura. Por exemplo, se um indivíduo sente uma dor enorme no coração, devido a uma doença cardíaca, seu sofrimento é evidente, porque é orgânico, né? Ele sentiu uma dor no coração, de forma objetiva, tá? Objetiva. Agora, outro lado. Já os sentimentos são outra coisa. Eles refletem aspectos internos. Então, ó, até esse ponto ele estava falando do aspecto objetivo, né? Da dor, por exemplo, uma coisa orgânica. Os sentimentos são outra coisa. Eles refletem aspectos internos e estão associados à mente. Essas lacuninhas pequenininhas são da questão de crase, tá? Então, o que você tem? Ó? Estão associados à mente, ou como se definia antigamente, à alma. Por estarem dentro de nós, são subjetivos, tá? Não se exibem em público. Tudo que um ser humano faz, individual ou coletivamente, está relacionado a demonstrações emotivas e sentimentais. Vejam bem que ele quer que você coloque aqui uma conjunção lógica para o que está sendo dito, tá? Olha só, depois eu vou te mostrar as conjunções que tem aí. Mas de antemão eu vou te avisar, ela pegou duas linhas. Uma linha adversativa, que é da oposição, e uma linha conclusiva, tá? Que é a linha do que vem depois, tá? Então, olha só, antes ele estava falando do externo, agora ele está falando do interno. Então, é daqui em diante que você tinha que analisar. Você não precisava ver. Você poderia eliminar e trabalhar só daqui em diante, ó, do azulzinho, tá? Assim, ó. Os sentimentos são outra coisa. Aí ele diz que os sentimentos, eles são internos.
estão associados à mente, ou como se definia antigamente, à alma. Por estarem dentro de nós, são subjetivos. Não se exibem em público. Se ele diz não se exibem em público, isso é o contrário do que foi dito antes ou tem relação com o que foi dito antes? Não ouvi. É o contrário? Não. Se está dentro de nós, o óbvio, o que se espera do que foi dito antes? O que se espera é que ele diga que não se exibe em público. Então, isso aqui é o que se espera. Se é o que se espera, é conclusivo. Sabe? E era o que é o que se espera? 2 mais 2, 4. O que eu espero? 2 mais 2, resultado 4. Então, eu vou dizer assim, ó. Por estarem dentro de nós, são subjetivos. Portanto, não se exibem em público. Então, não se exibem em público. Logo, não se exibem em público. Ou seja, o que cabe aqui são conjunções conclusivas. Tá, mas bora ver as alternativas aqui. Ó. Ele diz assim, ó. Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da caixa na penúltima linha. A caixa é aquela que a gente destacou. Aí ela colocou, porém, consequentemente, todavia e logo. Conjunção mesmo, são essas, ó. E o que você tinha que ter em mente? Porque até a gente já falou que porém, ó, você já tinha que ter em mente que porém e todavia são iguaizinhos, porque a gente já viu agorinha, iguaizinhos. Então, que são adversativos, tá? E como adversativos que são, eles introduzem o oposto ao que se espera. Por exemplo, era interno, mas eles aparecem para o público, sabe? Tá? O logo é conclusivo. É conclusivo. Automaticamente indica uma consequência. Então, veja bem o que você tem, tá? Você tem assim. Não é o 1 sozinho. Seria o 1 e o 3. Não é o 2 sozinho. O 2 vou deixar aqui, tá? Mas, ó, 1 e 3, tá? Mas aí se forem adversativos. Ou 2 e 4 se forem conclusivos. 2, 3 e 4 não dá, porque ó, o 4 tem valor conclusivo. No que você tinha que analisar? Ou você colocaria os adversativos, que é 1 e 3, ou você colocaria os conclusivos, que são 2 e 4. Era isso que você tinha que ver. Se aquele buraco lá, ele quebrava o que foi dito antes, ele dizia o oposto, ou se ele dizia aquilo que se esperava. Quando é que eu uso porém? Quando eu quero quebrar a expectativa. Eu digo, olha, os sentimentos são algo interno, porém, eles são visíveis para todo mundo. Aí tá. Eu digo, os sentimentos são algo interno, né? Logo, fica dentro de cada um, ninguém vê. Você tá entendendo? Ou eu quebro e mostro, ou eu concluo que fica escondido mesmo. Então tá, pra gente ver isso aí, uma diquinha, ó. Conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. O texto aí, ele mostra o todavia, né? Não mostra o todavia? E mostra o porém, ó. Mostra ele como iguais. As conjunções conclusivas, ó. Portanto, então, logo, por isso, assim, por conseguinte. Yara, e o consequentemente? Peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. O porém e o todavia, ó, o porém e o todavia são iguais. Então, se entrar um, o outro tem que entrar, que é o 1 e o 3. Se entrar um, o outro tem que entrar, tá? E aí, o que eu tenho? O consequentemente, ele não é uma conjunção, ele é um advérbio. Mas ele dá a ideia de consequência, que é o mesmo valor da conclusão. Então, consequentemente, equivale a logo. O que você tinha ali? Ou era 1 e 3, ou era 2 e 4, tá? E olha só, nesse contexto, o que a gente tem? Tem isso aqui, ó. Por exemplo, se o indivíduo sente uma dor enorme no coração, essa é a parte externa, devido a uma doença cardíaca, esse sofrimento é evidente de forma objetiva, tá? Já os sentimentos, aí bem aqui ele começa o interno, ó, bem aqui, né? Ele começa assim, né? Já os sentimentos, bem aqui ele começa, ó. Já os sentimentos são outra coisa. Agora ele vai falar da outra coisa, tá?
Eles, os sentimentos, refletem aspectos internos. Então tá, a gente está falando agora de internos. Que estão associados à mente, algo interno, ou à alma, algo interno, né? Por estarem dentro de nós, então veja bem, o caminho agora é do sentimento interno. Por estarem dentro de nós, são subjetivos. Não se exibem em público. Se eles não se exibem em público, não é o contrário, não é porém não se exibem em público, porque o porém ele introduz o oposto. Aqui era interno, o interno é não se exibir em público. Então, ó, se não cabe o porém, não cabe o todavia. Automaticamente cabe o logo e o consequentemente. Ó. Se eles estão dentro de nós, eles são subjetivos. Se eles são subjetivos, qual é a consequência disso? Eles são subjetivos de dentro, então eles não se exibem em público. Logo, eles não se exibem em público, consequentemente, eles não se exibem em público, tá? E aí, ó, se é logo e consequentemente, a alternativa é a letra D de doido, que é 2 e 4. D de doido. Essa questão é uma questão que vai envolver a análise. Por quê? Porque você vai ter que verificar a linha de raciocínio, a ideia que foi dita antes e a ideia que está sendo dita depois, tá? Geralmente, quando eles querem trabalhar isso com pontinho, se estabelece relações de coordenação. E existem 3 relações de coordenação clássicas. Uma é o que vem depois, é o que se espera, logo é a conclusão, né? Por exemplo, eu estudei muito, logo eu passei. É o que se espera de alguém que tenha estudado muito. Ou o que vem depois pode ser o oposto ao que se espera. Por exemplo, eu corri muito, não me cansei. Eu não esperava, alguém que correu muito, eu esperava que estivesse cansado. Então, é o oposto. Eu corri muito, mas não me cansei, porém não me cansei, entretanto não me cansei, tá? E a terceira relação extremamente importante é de explicação, né? Por exemplo, eu passei porque eu estudei muito, tá? Eu passei, um fato. Qual é a explicação para isso? Eu estudei muito. Então, existem 3 relações. Quando ele tiver assim esse pontinho e quiser que preencha uma lacuna, sabe? Em que você percebe que a construção está toda ok, só falta ali uma conjunção, vê logo se não é um desses 3. Se não é conclusão, logo, portanto, então. Se não é oposição, mas, porém, entretanto. Se não é explicação, por quê, pois, fica a dica, tá? Esse você vai ter que treinar um pouco mais. Por quê? Porque não é baseado no decoreba da conjunção. É avaliado na análise do que foi dito antes e o que está sendo depois. Que está sendo dito depois, tudo bem? A gente mostrou essa questão. Nessa mesma prova, tá? Houve uma outra questão que ainda é de período composto. E é o que nós queremos que você trabalhe, que é o focado na conjunção. Quando vier a conjunção, como aquela primeira que nós fizemos, tá? Você tem que ter estudado o valor da conjunção, porque não adianta nada você ir fazer a prova e na hora, eu vou adivinhar, tem que adivinhar nada, já tem que saber, pelo menos a maioria das conjunções. Tudo bem? Então, se você quer aprender, você quer treinar direcionado, nós temos um curso perfeito para você, tá? A loja do concurseiro, ela está com um curso completo, ó, por R$250 para soldado, para PMI, bombeiro, super direcionado, tá? Com videoaula de teoria e exercícios, ó, um teste simulado, revisão final online e apostila em PDF, só R$250. Essa nossa revisão final, ela é muito legal. Ela é na semana da prova. Eu, por exemplo, só coloco questão da banca para que você já fique na linguagem e você já saiba como é que ela cobra e como é que ela vai cobrar automaticamente, tá? Não, Yara, eu quero fazer só a revisão final online porque eu curti. Então, a gente tem esse curso aqui, que é um teste simulado mais a revisão final online, com cerca de 10 horas de videoaula na semana da prova. Eu, se fosse tu, pegava logo o completo, né? Que já pegava logo toda a aula de português, toda a aula de todas as matérias e a gente já direcionava para ti. Esse aqui tá R$39, que é só a revisão mais um teste simulado, tá?
Eu, se fosse você, já direcionava. Como eu disse, não adianta ficar estudando enlouquecidamente, né? Você tem que direcionar, você tem que estudar, ter o conhecimento básico, ter consciência das suas falhas, isso é muito importante. O teste simulado serve para isso, tá? E aí é preciso que você invista principalmente nas suas deficiências. Testar o seu conhecimento para saber onde você é melhor e onde você tem alguma dificuldade. E investir nessa dificuldade para ver o equilíbrio. É assim que se aprova, ok? Então tá, vamos mostrar para você mais uma questão dessa banca. Ó, essa questão aqui foi da mesma prova que a anterior. Duas questões diferentes, né? A anterior tinha lacuna, você tinha que ler o texto, tinha que ver a ideia anterior e a ideia posterior. Essas aqui são o nosso foco, é o foco decoreba. Você tem que saber reconhecer valor semântico pelas palavras-chave que estão no texto, pelas palavras-chave da frase. Olha só. Na frase, por estarem dentro de nós, são subjetivos. Estabelece-se uma relação de, ó, lá vem a relação. Aí eu vou voltar para o texto e vou adivinhar. Nem vai voltar, porque não precisa, nem vai adivinhar, tá? Aqui é um conhecimento que você tem que ter, tá? Ela destacou isso aqui, ó, por estarem dentro de nós. Você tinha que ter isso decorado. Sabe o que é esse por aí, sem acento? Não. Preposição sempre. Se você tiver esse por mais verbo, em 99% dos casos, ele só tem um valor semântico. Existe 1% aí das bancas mais, né, the best. Mas, no geral, as bancas normalmente trabalham com esse valor, que é o que as pessoas deveriam decorar, tudo bem? E aí, olha só. Yari, qual é? Ó, por estarem dentro de nós. Vou te dar umas dicas, ó. Por ter estudado muito, passou. Por ser antipático, ninguém fala com ele, né? Por comer demais, ela engordou, né? Por ter feito muita atividade física, ficou sarada. Ai, Yara, eu não sei. Então, decora. Geralmente, a pessoa erra porque ela quer interpretar. Por ter estudado muito, passou consequência. Já errou, tá? O que você tem é isso aqui, ó. Aproveita a dica. Por estarem dentro de nós. É o por mais verbo, ó. Verbo, tá? O que você tem? Toda vez que você tiver isso, ó, por mais verbo é igual a causa, sempre. Por mais verbo é igual a causa, sempre. Por mais verbo é igual a causa. É igualzinho a porque, gente. Então, é assim, ó. É porque, ó. Porque está dentro de nós, ou porque estão nesse caso, né? Porque estão dentro de nós são subjetivos. Por ter estudado muito, passou. Porque estudou muito, passou. Por ser antipático, foi expulso da sala. Porque ele é antipático, foi expulso da sala. Por ter comido muito, engordou. Porque comeu muito, engordou. Então, pelo amor da vaca preta, decora. Por mais verbo é igual a causa. Decora, tá? Porque cai e as pessoas querem interpretar. Deixa as outras interpretarem. Decore e acerta a questão. Causa para sempre. Ok? Aqui mais uma, ó. Essa cai em todas as bancas. Todas, tá? Todas. Olha o que eu tenho. No texto, a frase, tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem feita para convencer as pessoas inteligentes. Introduz uma relação de... Geralmente, esse tipo de construção, a pessoa quer interpretar e ela interpreta de forma equivocada, tá? Então, ó, vou abrir aqui o espacinho para você, tá? Sabe o que você tinha que enxergar aqui? Isso aqui, ó. Você tinha que enxergar isso, ó. Tão que. E já tinha que ter decorado. Aí eu vou interpretar. Não, isso é coisa que você tinha que tatuar. Faz logo uma tatuagem, garante a aprovação, tá? Então, olha só a diquinha aqui. Toda vez que você tiver, ó, tão que, tal que, tanto que, tamanho que, é sempre consequência. Quero que você entenda que não é interpretação de texto. É sempre consequência. São os conectivos que estabelecem uma relação de consequência, tá? Então eu tenho, ele era tão safado que a mulher o largou. Que a mulher o largou é consequência dele ser tão safado.
Era tal a safadeza dele que a mulher o largou. Que a mulher o largou é consequência. Era tanta a safadeza dele que a mulher o largou. Consequência. Era tamanha a safadeza dele que a mulher o largou. Consequência. Eu nem interpreto. Por quê? Porque eu já decorei no nível de acertar para sempre. Então, ó, tão que. Introduz uma relação de quê? Consequência. Alternativa letra A. É muito comum as pessoas errarem questões que estabelecem relação de causa e consequência, porque se elas olharem para o lado errado, elas vão olhar para o lado da causa, mas o conectivo é de consequência. Elas vão olhar para o lado da consequência, mas o conectivo é causal. O foco é o conectivo. Por mais verbo, causa. Tão mais que do que em diante, consequência. É ele o conectivo. E isso cai muito, gente. E aí fica um recadinho quando você tem que no contexto. É o bagulho que vem antes que define. Então, bem aqui, ó, não adiantava nada você ficar olhando para o quê? Porque não é ele que, nesse caso, define, né? Então, ó, tem um quê? Você tem que olhar para antes, pode estar bem distante, se tem algum elemento que introduza algum valor semântico específico, alguma relação. É essa, tá? Então, decora. Eu estou te dando, nesses momentos, essas últimas questões, dicas que você pode tatuar. Por mais verbo, causa. Tão que, tanto que, tamanho que, consequência. Sem exceção. Olha que legal, né? Aí não precisava analisar nada, já ia direto, ó, tá? Mais uma aqui pra gente trabalhar. Olha só, eu tenho isso aqui. Ela surpreendeu-se ao constatar que, apesar de todo o seu feminismo, a sua lista de leituras do ano anterior resumia-se a títulos de literatura vitoriana e testosterona, tá? A sentença destacada no último parágrafo, a sentença destacada é o que a gente destacou em vermelho, tá? Estabelece com a informação anterior uma relação de... Ai, Yara, eu vou interpretar. Presta atenção nos elementos que iniciam as orações, sabe? Assim como você tinha um por mais verbo, aqui você tem um ao mais verbo. Se você tiver, por exemplo, um para mais verbo, ó, para mais verbo, finalidade, né? Então, eu estou dando essas dicas para você passar, ó, finalidade, para você passar é finalidade, tá? Por ter estudado muito, você passou. Por ter, causa. E aí eu tenho aqui, ó, ao mais verbo. Ao chegar ao trabalho, ao encontrar o genoverbo, esse ao, ele tem um valor semântico por excelência, tá? Qual é, Yara? Vamos lá. Ao mais verbo, tempo. Ao mais verbo, tempo. Ao mais verbo, tempo. Ao chegar ao trabalho. Quando eu cheguei ao trabalho. Bora mostrar aqui, ó. Ao chegar ao trabalho, dormiu. Esse ao chegar ao trabalho, dormiu, ele é tempo, tá? Então, é como se eu dissesse, quando chegou ao trabalho, dormiu, tá? Ao fazer o exercício, percebeu a dificuldade da questão. Quando fez o exercício, percebeu a dificuldade da questão. Decora. Isso tem caído muito e a gente está te dando uma dica, né, para que você possa realmente já acertar de cara. Se ele dá a ideia de tempo, ó, a alternativa D de doido. D de doido. Ok? São questões da banca que vai fazer a tua prova. E tu precisas ter essa relação, essa noção daquilo que cai sempre. D de doido. Ok? Bom, o que nós fizemos aqui foi mostrar para vocês aquilo que a banca está acostumada a cobrar, tá? A loja do concurseiro está agora com um projeto muito legal, né? Que é Fica em Casa. Você pode estudar em casa e, ó, esse projeto legal garante 30% de desconto. Basta você usar o Fica em Casa. Você fica com seu pet, com seu cachorrinho, com seu gatinho, mas fica estudando, aproveitando todas as nossas dicas, tudo bem? Então, fica a dica para você.
Yara, o que eu estudo porque vai cair, com certeza? Estuda período composto, também chamado de sintaxe da oração, também chamado de coesão e coerência, também chamado de valor semântico das conjunções. O que você precisa saber? Precisa estudar o valor das orações coordenadas, aditiva, conclusiva, adversativa, explicativa, alternativa. O valor das conjunções adverbiais é valor. Reparou que ela não usou nome? Ela não usou oração subordinada adverbial. Não, ela perguntou causa, consequência, tempo. Ela não usou o nome da oração, ela usou o valor semântico. E o valor semântico da oração é representado pela conjunção. Então, treine bastante, exercite. Tá? É um assunto que você pode fazer com questões de outras bancas, sem problema nenhum, desde que seja nessa mesma linha de valor semântico. Mas pegue provas anteriores da banca, veja como ela trabalha, fique expert na banca, porque é assim que a gente garante a aprovação. Ok? Então, ó, o que a gente deseja é que você se prepare adequadamente e garanta a sua aprovação. A gente está aqui para isso, ok? Fica de olho que tem mais dicas para vocês. Até a próxima.